Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Quero iniciar a nossa live de hoje no nosso Conversas Impertinentes, parabenizando todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo. Nós estamos vivendo com esta pandemia o grande desafio de geração de emprego, investimentos no setor econômico que gerem mais oportunidades de ocupação para os trabalhadores e as trabalhadoras. Esse momento não é um momento de celebração, mas é um momento de confirmação das conquistas dos direitos dos trabalhadores, de reforçar a necessidade de que o Estado apoie e desenvolva medidas que possam fortalecer a economia, gerar investimentos e que venha efetivamente gerar empregos, ocupação e possibilidade de investimento para iniciativas empreendedoras ou autônomas dos trabalhadores e trabalhadoras. Boa noite a todos. Hoje, nós vamos, nas nossas conversas impertinentes, tratar de um tema extremamente atual, que está na nossa agenda, é presente na vida de todos os brasileiros e brasileiras hoje, que é a instalação da CPI da Covid. E eu faço uma pergunta para vocês e gostaria da interação de vocês. Essa CPI é uma perseguição ou é uma justiça em relação à situação da pandemia no Brasil hoje? Nós estamos, desde março do ano passado, enfrentando com muita garra, com muita determinação, com situações que nos têm colocado diante da necessidade da nossa sensibilidade e da nossa solidariedade. Mais de 400 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19. Meus sentimentos e minha solidariedade a todos aqueles e aquelas que perderam seus entes queridos para este vírus. O país inteiro sofre, padece, se comove, se solidariza com todos aqueles que perderam quem amam. Não é fácil. É um momento difícil para todos nós, individualmente e enquanto sociedade. A CPI da Covid, ela vem no momento em que nós ainda estamos enfrentando a pandemia no Brasil. Esta CPI, ela é adequada neste momento? Quais são seus objetivos, suas finalidades? O que podemos esperar como resultados dessa CPI? O que a sociedade brasileira, e, portanto, cada um de nós, espera como resultado que venham encontrar soluções efetivas para o enfrentamento adequado da pandemia no país? Vamos, então, agora saber o que é esse coronavírus e como ele se espalha. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde.
Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Esse vídeo do Ministério da Saúde traz todas as informações acerca do novo coronavírus. Um vírus que mata, um vírus que tem gerado uma crise profunda na nossa sociedade. Espero que vocês já tenham todas as informações necessárias. Nós estamos há mais de ano enfrentando essa pandemia. O ano passado eu era secretário municipal de saúde, no município aqui perto, de onde resido, e nós tivemos o desafio de enfrentar todas as situações relacionadas a primeiro caso de coronavírus. Foi um momento muito difícil, da própria pessoa que foi infectada pelo vírus aceitar a condição de estar contaminada, de aceitar a necessidade do cumprimento das medidas de isolamento domiciliar, o sofrimento do preconceito e da exclusão da comunidade, do entorno de sua residência. Não foi fácil. A necessidade de montar uma estrutura de suporte no nosso hospital, à época, para garantir o acolhimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A necessidade da articulação com os hospitais de média e alta complexidade. E a esperança de que nós não viéssemos a ter, com todo o trabalho que fizemos para as medidas de segurança, de proteção, não tivéssemos óbito. Mas tivemos. E vários, por sinal. Porque o grande desafio é lidar com a questão técnica, e, portanto, de seguir as medidas científicas de proteção. E a outra é a vida real, a vida cotidiana das pessoas, que tiveram que ter mudanças muito significativas. E isso levou a que a gestão executasse de forma muito responsável, em diálogo com a sociedade, com o Conselho de Saúde, com o setor econômico, o Poder Legislativo, as medidas cabíveis naquele momento. Mas nós chegamos ao total hoje de 400 mil mortos. Não é pouco isso no Brasil. Nós vamos ver agora a nossa pauta de hoje. Gustavo, vamos apresentar aí no slide a nossa pauta de hoje. Próximo. Então, ao longo dos últimos 2 anos, nós tivemos no Brasil 4 ministros da saúde em 2 anos. Isso é algo extremamente preocupante, considerando a situação de gestão da política de saúde brasileira.
Nós tivemos a implementação de medidas de proteção rigorosas, exigentes, que exigem uma mudança de comportamento das pessoas. A necessidade de enfrentar, através das vacinas, uma alternativa para a resolução desta pandemia. O slide. A pauta do tratamento precoce, já desde o início da pandemia. Tem sido uma questão muito problemática no Brasil. A questão dos insumos nos hospitais, como a questão do oxigênio em Manaus, no estado do Amazonas. A questão da medicação, além dos demais insumos necessários para a intubação de pessoas nas UTIs. A questão dos equipamentos de proteção individual. Nós tivemos, inclusive, uma superinflação nos valores o ano passado, que se percebe já agora no início desse ano, em razão do crescimento de contaminação. E a autorização das vacinas no Brasil. Vamos assistir agora um segundo vídeo que nos apresenta as medidas de proteção. Essenciais, fique em casa e evite aglomerações. Acesse www.juntoscontracoronavírus.com.br e conheça os novos protocolos lançados pelo Conselho Federal de Enfermagem. Prepare-se e faça parte da luta contra o coronavírus. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Então, veja só que as medidas de prevenção, de proteção, são medidas simples. O primeiro vídeo do Ministério da Saúde, nós temos uma compreensão melhor do que é o coronavírus, de como ele se transmite. Nesse segundo vídeo, produzido pelo Conselho Federal de Enfermagem, ele apresenta as medidas de proteção, são medidas simples, mas medidas que impactam diretamente no nosso cotidiano. Na medida em que está na pauta hoje, não é? De tal maneira que isso contribuiu para a criação da CPI, algumas questões, entre as quais eu quero elencar aqui e gostaria que você participasse comigo dessa conversa de hoje, colocando a sua sugestão, a sua opinião acerca disso. Primeiro, em relação ao presidente Bolsonaro. Existe um debate no Brasil acerca de o presidente, ele é insensível à questão das mortes pelo coronavírus no Brasil? Falta uma liderança política capaz de articular todos os atores necessários para o enfrentamento do coronavírus, e o presidente não tem esta competência? Há, por parte do presidente da República, uma preocupação exacerbada com a economia em detrimento da vida dos brasileiros? Existe uma pressão da oposição ao governo federal contra as ações do governo? Há um desconhecimento da sociedade brasileira das ações que o governo federal tem executado e que tem impactos na qualidade deste enfrentamento da pandemia no Brasil? Gostaria de contar com a sua participação, com a sua opinião aqui no nosso Conversas Impertinentes. Bolsonaro é um genocida? O governo brasileiro, hoje, no cenário internacional, é um país que tem tido uma preocupação, inclusive com o bloqueio de acesso de brasileiros a vários países, em razão das novas variantes do novo coronavírus, no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul, em razão do descaso do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia?
Como ex-secretário de Saúde, eu não posso me furtar de falar que o governo federal fez transferências de recursos, fundo a fundo, para as secretarias municipais de saúde, para as secretarias estaduais de saúde, para serem aplicados no enfrentamento ao novo coronavírus. Obviamente, insuficientes, incapazes de atender a todas as necessidades desses serviços de saúde, considerando, por exemplo, a quantidade de afastamento de profissionais que nós tivemos que substituir através da realização de processos seletivos públicos para a contratação, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porque muitos dos quais, membros dos quadros efetivos, ou daqueles que prestadores de serviços, tiveram que se afastar em decorrência das comorbidades, conforme os protocolos estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde. Bom, além disso, nós tivemos as dificuldades no país, logo no momento em que o mundo se organizou para a produção de vacinas, de o Brasil não aderir ou não assinar contratos com a Pfizer-BioNTech para a produção de 70 milhões de vacinas ainda o ano passado. E isso tem repercutido na condição hoje de imunização no Brasil, ainda muito baixo, em relação a outros países no mesmo nível. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a não adesão do Brasil, ano passado, a esse contrato desta empresa que estava em processo de produção de novas vacinas, teve impacto hoje na situação em que nós estamos vivendo? Na sua opinião, qual deveria ter sido a postura do governo federal, do governo estadual e do governo municipal? Nós tivemos ainda, no ano passado, a crise entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, que acabou no Supremo Tribunal Federal. Isso relacionado às medidas do lockdown, ou as medidas de isolamento social mais rigorosas. Vocês acham que esse conflito entre o governo federal e os demais entes, os estados e os municípios, impactam na quantidade de brasileiros mortos pela Covid-19? Gustavo, retorna aí a fala do Wesley. Wesley, boa noite. Lula está se aproveitando do cenário atual do Brasil para se lançar para as próximas eleições. Muito bem, Wesley. Nós temos também a preocupação e o impacto das proximidades com as eleições no próximo ano. Talvez isso seja um elemento importante que impacte efetivamente nas ações do governo federal ou na falta de ações deste governo. Da mesma forma, as dificuldades enfrentadas pelos governos estaduais e municipais. Boa noite, Conceição. Quero contar com a participação de vocês aqui. Obrigado, Wesley. Nós tivemos também, ao longo desse percurso, a falta de um plano nacional de enfrentamento da pandemia. Nós estamos em maio, dia 2 de maio, e até hoje, efetivamente, nós não temos um alinhamento nacional entre os governos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Como eu disse antes, o Supremo Tribunal Federal precisou intervir neste enfrentamento, definindo que tanto os governos federal, estaduais e municipais têm competências no enfrentamento à pandemia. E até agora, nós temos duas linhas de gerenciamento desta pandemia. Uma linha do governo federal focada e preocupada com a questão da economia, e nada mais do que justo. Nesse aspecto, o presidente tem razão, mas o próprio presidente não tem tido uma postura
no segmento das medidas preventivas, como, por exemplo, o uso da máscara. Nós agora, recentemente, com a saída do ministro Pazuello, tivemos o mesmo em um shopping sem máscaras. Então, isso repercute em dois campos de condução. Os governos estaduais e municipais, que trabalham baseados nas medidas científicas comprovadas e implementadas no mundo inteiro, como nós vimos no vídeo anterior, e nós temos o governo federal, em que os próprios gestores não cumprem as medidas de proteção. E ainda, mesmo sendo positiva a preocupação em relação à questão do emprego, coloca em risco a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Nós tivemos ainda, considerando este enfrentamento, a falta de insumos básicos nas unidades hospitalares, nas UTIs, como aquela medicação necessária para a intubação, que garante aí a segurança dos pacientes. E isso tirando a vida de vários. Onde estava a logística do governo federal em garantir antecipadamente, de forma planejada, a medicação necessária como suprimento para os serviços de saúde? E essa mesma pergunta, ela se direciona também aos estados e aos municípios. Em que medida a falta do planejamento e da organização repercutiu, por exemplo, na falta de oxigênio lá em Manaus? Qual a opinião de vocês sobre isso? É muito importante. Nós, como cidadãos e cidadãs, precisamos refletir sobre tudo aquilo que acontece no país e que diz respeito à nossa vida. É o nosso papel como cidadão. Refletir, pensar, tomar posição, emitir a opinião, porque isso vai ajudar a conduzir os nossos gestores públicos, os nossos representantes no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, a estarem mais atentos e focados na escuta daquilo que nós pautamos para a nossa própria vida. Então, a CPI da Covid, Gustavo, passa aí o slide, foi uma solicitação do senador Randolfo Rodrigues, que é senador pelo Partido Rede Sustentabilidade do Amapá, do requerimento de criação da CPI. E utiliza como fundamentos a questão da não aquisição de vacinas, a questão da ausência de oxigênio no estado do Amazonas e em outros estados brasileiros, o número de brasileiros que foram a óbito no Brasil, mais de 400 mil brasileiros, é muito mais do que eu imaginava que nós chegaríamos de mortes no Brasil. Pela falta de um plano nacional. Então, mais do que fundamentado, o senador Randolfo Rodrigues para a solicitação desta CPI. Todos vocês sabem o que é uma CPI? Gostaria de ouvir aqui a opinião de vocês sobre o que é uma CPI. Qual a finalidade da CPI? Ela é um instrumento legal, que está na Constituição da República, que nos permite, através dos nossos representantes no Congresso Nacional, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados, investigar fatos, situações concretas que implicam imediatamente no desrespeito ou na ausência de uma atuação concreta em termos de políticas públicas que assegurem a vida dos brasileiros. Então, a CPI, solicitada, requerida pelo Randolfo Rodrigues, teve a assinatura suficiente e necessária para a sua instalação, e ela não foi autorizada no Senado Federal. Pode passar o slide, Gustavo.
de maneira que alguns senadores e o próprio governo federal entrou na justiça para a não realização desta CPI. João Vasconcelos, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa Conversas Impertinentes. Sem dúvidas, é uma questão de justiça. Nayara, boa noite. O presidente Bolsonaro é responsável ou não pelos problemas na vacinação? Qual é a sua opinião, Nayara, sobre isso? Você acha que ele é responsável ou não? Então, de tal maneira que a solicitação teve que parar no Supremo Tribunal Federal. E de maneira que o Supremo, através do ministro Barroso, autorizou a instalação da CPI. Novamente, o governo e os senadores governistas recorreram ao STF para uma decisão coletiva, de maneira que o STF confirmou a liminar do Barroso, que mandou instalar a CPI da Covid, que foi instalada na semana passada. Essa CPI ela tem um papel importantíssimo no Brasil. E posso dizer que ela terá também um impacto mundial, porque aquilo que acontece aqui no nosso país sempre tem um impacto internacional. A CPI ela vem trazer a possibilidade de uma análise mais aprofundada das responsabilidades de todos, do governo federal, governos estaduais e governos municipais. Pode passar o slide, Gustavo. O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele sempre resistiu ao pedido de investigação das ações do governo no enfrentamento da pandemia. Por quê, né? Por que o senador Rodrigo Pacheco, que teve o apoio do governo federal para a eleição, para ser presidente do Senado, se posiciona desta maneira? O Planalto, né, o governo federal, também foi e é contra as investigações, com receio de desgaste político do governo e do presidente, e de possíveis denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Próximo. Então, o ministro acolheu o pedido dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, do Jorge Cajuru, do Partido Cidadania de Goiás, para que se cumprisse o rito de instalar a comissão, a CPI da Covid, já que o requerimento tinha 32 assinaturas, sendo 5 a mais do necessário para a instalação da CPI. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista político, o Senado já tinha se manifestado favorável à instalação dessa CPI. Com certeza, passa pela cabeça dos senadores, que são eleitos pelo povo, né, dos seus estados, para representar a sociedade, para representar o seu estado. E não podem se furtar de olhar para essa realidade tão dura que vive o povo brasileiro. Então, a necessidade de apurar todas essas denúncias e trazer à tona a realidade para que, efetivamente, a partir daí, possam tomar medidas legais, obviamente, que possam ajudar o nosso país a superar esta pandemia. Veja só a repercussão nos noticiários, nos meios de comunicação no Brasil, na instalação da CPI. Casa Civil envia a Ministério lista com 23 acusações contra o governo no combate à pandemia. Portal G1 de Brasília. Veja só. Eu quero apresentar aqui para vocês porque tão logo se houve da parte do STF a liminar favorável à instalação da CPI, o governo federal prontamente estabeleceu uma lista com 23 itens, ou seja, 23 inquietações e preocupações do governo, através de questões pautadas tanto no Congresso, no Senado, como na Câmara dos Deputados, como pela mídia, pela imprensa, pela sociedade brasileira. Vejamos os itens dessa lista.
Essa lista foi enviada a todos os ministérios, autarquias e órgãos afins relacionados às denúncias. Essa lista foi elaborada pelo governo federal, não foi a CPI, não. Essa lista de itens foi elaborada pelo governo federal. De acordo com a reportagem do UOL, as 23 acusações contra o governo reunidas na lista enviada aos ministérios são, vejamos, acompanhem comigo, as preocupações do próprio governo em relação à CPI e às apurações da CPI da Covid-19. Primeiro, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia com o negacionismo. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. Vejamos que o próprio presidente tem sido favorável às aglomerações, ele inclusive participava das aglomerações, ontem ele sobrevoou numa aeronave, né, das manifestações. Não uso da máscara. O governo promoveu tratamento precoce, sem evidências científicas comprovadas, inclusive ainda incentiva hoje. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. Vejam só, isso não é uma agenda ainda da CPI, não sou eu que estou dizendo, esse documento foi enviado e produzido pelo governo federal, enviado aos órgãos do governo federal. Continua aí, Gustavo. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. Isso aí promoveu. O governo tem promovido. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados na área da saúde, sem conhecimentos da saúde, como, por exemplo, o ministro Pazuello, que é um militar, sem formação na área. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. O governo propôs inicialmente R$200, o Congresso, a Câmara dos Deputados, propôs R$500, e posteriormente o governo colocou mais R$100, fechando R$600. Então, aqui é bom agradecer ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, por ter proposto 500, e o governo federal acrescentou mais R$100 o ano passado, naquelas parcelas, e demorou agora com o auxílio emergencial no ano de 2021. Continua, Gustavo, aí. O governo politizou a pandemia? São perguntas do próprio governo. O governo falhou na implementação da testagem? Por exemplo, nós tivemos testes que ficaram vencidos, considerando a insuficiência de realização de testagem no Brasil. Inclusive, uma medida cientificamente comprovada. Falta de insumos diversos, como, por exemplo, o kit intubação, criando esse problema agora nos hospitais no Brasil inteiro. O atraso no repasse de recursos para estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Muitos governos estaduais tiveram que entrar na justiça. O genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid, que só agora, recentemente, foi constituído. O governo não foi transparente, né, elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. Foram várias medidas e proposições do Tribunal de Contas da União para o enfrentamento à Covid que o governo não acatou e não implementou. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. O general Pazuello, né, o ex-ministro da Saúde, o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, atual ministro da Defesa,
E diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid no Brasil. Próximo. São 23 itens levantados pelo próprio governo, que encaminhou aos ministérios como forma de se prepararem, não é, para a CPI da Covid. Nesta semana já serão ouvidos os ex-ministros, o ministro Mandetta, o Nelson Taj e o ex-ministro Pazuello, além do atual ministro Queiroga. Então, os ministros, 4 ministros, já serão ouvidos pela CPI, pelos componentes, os membros da comissão da CPI, além também do diretor-geral da Anvisa. Seguindo aqui a lista, o presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taixe, ex-ministros da Saúde definidos por Bolsonaro, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica em lugar nenhum do planeta para com medida precoce ou mesmo para o tratamento da Covid-19. O governo federal recusou 700 milhões de doses de vacina da Pfizer. Vocês devem lembrar que houve um grande debate sobre isso ano passado. A defesa do governo é que havia algumas exigências contratuais que implicavam na não responsabilização da Pfizer nos efeitos da vacina. Nós consideramos que o mundo inteiro assinou esses contratos, Estados Unidos, Inglaterra, vários países aceitaram essas condições, e hoje os Estados Unidos já está aí mais com 200 milhões de americanos vacinados, estando no topo dos países com imunização para a Covid-19. Só mais um item aí. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio de seu gabinete de ódio. Então, são vários pontos levantados pelo próprio governo acerca de possíveis ações da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que trarão à tona essa realidade. Maria do Desterro, boa noite, seja bem-vinda. Sem dúvida, o Hélio Tito, justiça agora, todos são farinha do mesmo saco. O que nós temos é que, como cidadãos, acompanhar, monitorar, participar. Hoje, todas as sessões são ao vivo, transmitidas pelos canais do Senado. Então, aqui um convite a você, cidadão, cidadã, tire um tempo para que você possa acompanhar o percurso dessa CPI. Que ela seja uma possibilidade de que nós tenhamos medidas alinhadas, federal, estadual e municipal, independente de qual partido, de qual gestor, nós temos que ter, como diz a Constituição, uma centralidade na vida dos brasileiros. E, obviamente, se a economia faz parte dessa centralidade, é preciso que nós possamos ter uma política pública federal que alinhe medidas de prevenção, assistência à saúde e política de geração de emprego e oportunidade de renda para os trabalhadores. Então, bem-vinda à CPI da Covid, que ela possa trazer luz para esse momento de escuridão que nós estamos enfrentando no país, né? E que a gente consiga superar juntos esse desafio. Eu quero fazer mais uma pergunta. Gustavo, passa aí o nosso último slide de hoje. O próximo. Isso. Essa pergunta eu quero fazer para vocês, porque, com certeza, a CPI vai considerar o debate que está colocado no Brasil também em relação a esta palavrinha que tem sido tão forte e tão impactante entre nós brasileiros. Estamos vivendo um genocídio no Brasil. Então, eu fui pesquisar no dicionário o que é que significa genocídio.
extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial, religioso. Aqui nós temos o exemplo do que aconteceu com os judeus lá na Alemanha, com Hitler. Por extensão, significa destruição de populações ou povos. É uma guerra nuclear resultante num verdadeiro genocídio, como, por exemplo, aconteceu no Japão. E aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassínio em massa, inclui outras formas de extermínio, como a prevenção de nascimentos, o sequestro sistêmico de crianças dentro de um determinado grupo étnico, são exemplos, né? A submissão a condições insuportáveis de vida, etc. Então, o debate que se coloca hoje no Brasil é que essas mais de 400 mil mortes repercutem um genocídio no Brasil. Podemos dizer que isso é um genocídio de Estado? É um genocídio político? São perguntas apenas. Para que nós, como cidadãos, possamos refletir criticamente, superando as polarizações de esquerda, de direita, de centro, de um lado e de outro. O principal aqui é que nós possamos encontrar um caminho do meio. E que possamos, cada um, a partir de sua posição, de olhar se isso é perseguição ou se é justiça, em que medida nós podemos alinhar e encontrar alternativas possíveis para superarmos essa polarização, superarmos essas mortes e juntos, como brasileiros e brasileiras, em que estejamos empenhados e solidários no fim desta pandemia, que não se vê com brevidade. Portanto, ainda temos um longo caminho, mas é preciso que eu, que você, que nós juntos estejamos conectados com este espírito de superarmos esta crise da pandemia. Que a CPI seja esta luz e este caminho. Eu convido você a acompanhar, a participar, a acompanhar a rede dos seus senadores, seus estados, quais são as opiniões deles, quais são as visões deles em relação a esse enfrentamento à pandemia no Brasil. Eles terão um papel fundamental, não só os membros da comissão parlamentar de inquérito, mas todos os 80 senadores. Eles, no momento oportuno, com a produção do relatório final, poderão tomar decisões que impactarão na nossa vida. Então, quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa live de hoje. Convido você a dar um like, a participar, acompanhar os nossos canais no Facebook e no YouTube. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube. Ative o sininho também para sempre poder acompanhar as nossas lives. Desejo um ótimo final de domingo, uma boa semana abençoada para todos e até a nossa próxima live. Conversas Impertinentes.